Bom dia. Vamos agora responder mais uma questão da Banca CESP, Sejus 2009. Independentemente de aviso prévio ou autorização do poder público, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Bom, esta questão está errada, tá? Porque realmente não depende de autorização. Essa reunião pacífica, essa reunião, né, em local público, em local aberto ao público, ela não depende de uma autorização, mas ela precisa ser previamente avisada, como diz o artigo 5º, né, artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Contudo, meus caros, existe uma mudança jurisprudencial. A decisão foi em recurso extraordinário de 2022. Né? O recurso tem repercussão geral, pois a decisão precisa ser seguida pelas demais instâncias da Justiça. Bom, o caso, para que você entenda, foi o seguinte. Houve uma manifestação organizada em 2018 por sindicatos contra a transposição do Rio São Francisco. Mas a União alegou que essa reunião, essa manifestação, ela não tinha sido avisada previamente. Então, ela havia ocorrido, né? Foi imposto multas, né? Pagamentos de multas e honorários, né? Teria sido uma manifestação ilegal. E esse caso chegou ao STF e a Suprema Corte decidiu, por 6-5, que são permitidas reuniões ou manifestações em locais públicos, independentemente de comunicação oficial prévia às autoridades. O que é importante que você entenda dessa decisão? Ainda continua sendo necessário um aviso prévio. É importante devido à organização que a administração pública deve ter para assegurar, né, para que haja segurança pública, né, para que o aparato, né, da polícia esteja presente, do corpo de bombeiros, né. Então, é importante que haja um aviso prévio. Só que você não pode, como estava dizendo no outro áudio, que nenhum direito é absoluto, como eu disse no áudio anterior. Né. Então, o que aconteceu foi que houve uma mutação no entendimento, né, uma mutação constitucional, entendendo que não é necessário um aviso prévio oficial às autoridades. Basta que haja um aviso por meio da internet, por meio de um post. Pode ser um aviso, então, portanto, informal, desde que chegue ao conhecimento das autoridades, né, desde que haja como provar que chegou-se ao conhecimento das autoridades e haveria tal manifestação. Esse entendimento, ele traz essa mudança, então é importante você saber, porque se a prova ela cobra conforme o entendimento da jurisprudência, você precisa ter em mente, né, essa mudança. Agora, se você vai estar atento ali ao enunciado, se houver uma pergunta em que traz um ipsis literis, né, da Constituição Federal, você precisa marcar como a necessidade de um aviso prévio às autoridades, porque, né, o artigo 5º, se você lê ipsis literis, né, se você ler e entender conforme está ali, olha, está dizendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, você precisa se atentar para o enunciado. Hoje, as questões são assim. É muito difícil você ir para a prova somente com uma leitura da lei seca, a não ser que seja uma prova, assim, uma banca que tem o costume de cobrar somente lei seca, né? Geralmente, você precisa, sim, entender jurisprudência, doutrina. Então, vamos lá, vamos continuar estudando.